Hoje em dia, a falta de consideração, a falta de respeito, a falta de amor entre irmãos tá grande demais. E eu falo irmãos, não é irmãos só de sangue, né? De pai e mãe. Eu falo entre irmãos na igreja, porque essa mensagem é diretamente para esses irmãos que a maioria vive desse jeito hoje em dia. Hoje em dia a gente vê que é uma falta de amor tão grande, mas tão grande ao próximo, que hoje em dia é pregado nos púlpitos um amor que não é vivido, um amor que não é vivido, na realidade não é vivenciado. Ele permanece só em palavras, só em palavras. Muitos sobem lá no púlpito, pegam o microfone e dizem assim: eu amo o meu irmão, Jesus é amor, Deus é amor. Sim, é verdade. Jesus, ele é amor. E ele nos ama incondicionalmente, ele nos ama verdadeiramente. Esse é o único amor verdadeiro que nós temos, é o de Jesus por nós. Mas o ser humano, ele ama só por palavras. Assim como muitos dizem que ama Jesus, mas ama só por palavra. Mas o coração dele está longe, é bíblico. A palavra diz que muitos louvam, muitos adoram a Deus, mas o coração está em outro lugar, está longe de Deus. São só palavras bonitas, palavras benditas, palavras bem colocadas, mas nada não passa disso, somente palavras. E assim está no convívio entre cristãos. É por isso que muitas pessoas têm se afastado da igreja. Muitas pessoas se entristecem e não querem mais nem ir para a igreja. Ou seja, porque a igreja somos nós. Corrigindo aqui, melhor dizendo, não quer ir mais para os templos adorar a Deus, porque a igreja está corrompida, fria, sem amor, sem compaixão ao próximo. Só para você ver como as coisas estão tão de um jeito que eu tiro por mim, que eu já fiz eu já fiz esse teste, já passei por isso. Se você passar 3 semanas, eu vou colocar aqui 3 semanas sem ir a um culto ou na igreja onde você congrega, você pode observar que os irmãos não falam mais, os irmãos não te procuram mais, às vezes passa até perto da pessoa e não dá nem paz do Senhor e nem bom dia. Fica diferente, muda totalmente. Principalmente o dirigente, fica tudo diferente. Mas eles não vão na casa da pessoa para saber o que está acontecendo. Eles não visitam, eles não procuram, sabe? Não vai saber se a pessoa está passando fome, se a pessoa está doente, se a pessoa está passando por um problema espiritual, que não está tendo força nem ânimo para estar na igreja, porque a pessoa às vezes se desanima. Não vai nem saber. Porque eles mesmos são os próprios que desanimam as pessoas de estar lá dentro da igreja. Aí o mundo diz assim: irmã, mas se você está indo buscar Jesus, servir a Jesus, você não está indo servir ao homem. Mas olha, isso daí, para quem já está em estágio de depressão ou passando por um problema bem difícil, ele procura a congregação e os irmãos para poder ter apoio, para poder vir de lá feliz e alegre. Agora, se ele vai num ambiente o qual ele se sente triste, mais do que ele está lá dentro de casa, ele volta triste, decepcionado, ele não vai querer ir para esse lugar mais não. Você entendeu, meu querido? Ele não vai querer ir para esse lugar de jeito nenhum. Porque problema todos têm.
e uns têm mais do que os outros. Aí eu quero ir num ambiente onde eu me sinta bem, onde eu seja bem recebida, onde eu veja realmente que o que estão pregando ali é vivido ali. Mas se o que estão pregando lá não é vivenciado, e eu, em vez de eu vir feliz, eu vou vir triste por conta de certas atitudes de certos irmãos, de certas irmãs, e às vezes tem irmã que nem fala com a gente, passa pela gente como se ela fosse, sabe, ela tivesse salva, tivesse no céu. Tá enganada, minha querida. Você pode pregar bem, você pode louvar bem, você pode cantar bem, você pode fazer o que você quiser, mas se você não tiver amor ao próximo, se você não tiver humildade, se você não tiver se achar melhor do que os outros, você não vai subir não, você está perdendo tempo, achando que você é mais crente do que os outros e você não é, porque as suas atitudes, viu, lhe reprova. Então nós temos que falar e viver aquilo que falamos. Ou seja, se eu tenho amor pela minha irmã, eu vou me preocupar lá, saber. Mas tem muitas que vão saber, tem algumas que vão, mas às vezes sai falando. E quando sai o problema, sabe do problema da irmã, ó, dão as costas, vão embora e nem aparece mais. Até inventa desculpa. Às vezes a irmã procura e inventa desculpa, que está ocupada, que não tem tempo, e às vezes nem dá importância. Isso cansou de acontecer comigo e acontece até hoje. Viu? Tem irmãs e irmãs aí que só vêm saber do meu problema. Depois que sabe, desaparece. Desaparece, muda, fica diferente. Tá entendendo? Faz de conta que então, é por isso que eu tô aprendendo a cada dia mais. E isso tem que ser falado. Ah, irmão, você tá falando mal da vida das irmãs? Não, tô falando aqui uma verdade. Para quem não sabe, falar mal é falar mentiras. Inventar história com o nome da pessoa e defamar a pessoa. Isso é falar mal. Mas falar uma verdade do que está acontecendo, isso não é falar mal de ninguém. Isso é expor a situação que está acontecendo hoje em dia. Então entenda bem o que é falar mal. Então não estou falando mal aqui de ninguém, estou falando uma verdade que a gente vive hoje em dia, infelizmente, dentro dos templos e com as pessoas que se dizem cristãs. Porque não são todos, eu não falo com todos, mas uma maioria estão desse jeito. Hoje em dia é difícil a gente até achar uma pessoa que não seja assim. Pense só em si próprio, não ajuda, ver o irmão na situação, pode até ajudar, às vezes pode ajudar, tem condições de ajudar, mas não ajuda. Às vezes o irmão está passando por necessidade, precisão, aí está triste, cabisbaixo, não tem nem ânimo para estar no templo, adorando a Deus na igreja, mas ele se criticando. Não congrega porque não quer, não vai porque não quer e não sei o quê. Mas eles são, para eles é fácil, porque eles são daqueles tipo, tem crente que é assim, que para ele tudo está fácil. Ele anda de qualquer jeito, vive de qualquer jeito, e aí para ele, se ele não falta um culto, se ele não falta um trabalho, para ele já é mais crente do que todo mundo. Só que isso não leva ninguém para o céu. Se congregar todo dia, se estar na igreja pontualmente todos os dias, isso não vai te levar para o céu. Isso é bom? É bom. Quem pode estar todo dia lá, louvado seja Deus, que bom. Mas não adianta você estar todo dia e você não viver a palavra de Deus como deve se viver. Não adianta. Você não ter amor, não ter compaixão, não ter pelo seu irmão. Não se preocupe. Olha o que a Bíblia diz aqui. A Bíblia contém diversos versículos que orientam sobre o amor, o cuidado e o respeito mútuo, tanto entre familiares quanto na comunhão da fé, ou seja, com os irmãos da fé. Abaixo, então aqui mais embaixo eu vou ler algumas referências que falam a respeito disso, olha só. Em 1 João capítulo 3, versículo 17, diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não pode, minha querida e meu querido. Se você vê seu irmão em necessidade e você não se compadecer dele, não ajudar,
Não estender a mão, você podendo e não faz. Como é que você pode ter o amor de Deus dentro do teu coração? Você não tem, não. Você pode fingir que tem, mas você não tem, não. Vamos lá. Gálatas, capítulo 6, versículo 2 diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros. Assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Olha, nós temos que carregar uns os fardos dos outros. Mas hoje em dia está assim, cada qual por si, Deus por todos, né? Assim que é o ditado de muitos. Cada um por si, Deus por todos. Mas não é assim que Deus ensina, não, minha querida e meu querido. Jesus diz assim, que nós devemos levar o fardo uns dos outros, que é ajudando uns aos outros a carregarem os seus fardos. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu moro de aluguel. Eu tinha casa, né? Tinha casa própria, mas eu vendi minha casa na intenção de comprar outra, não consegui. Voltei novamente para o aluguel, né? Então, continuei a rotina que eu vivia. Mas chegou momentos de eu passar uma situação difícil, de eu não ter nem dinheiro para pagar aluguel. E eu já recorri a algumas pessoas, irmãos na fé. Mas ninguém me ajudou, ninguém me estendeu a mão. Foi me procurar só para saber do meu problema. E depois deu as costas e quase nem dá nem bom dia, nem boa tarde, nem procura saber como é que eu tô. Então, isso daí não é amor, não. Hoje em dia, graças a Deus, Deus tem me dado graça e eu tenho conseguido suprir as minhas necessidades na medida do possível. Louvado seja Deus. Então vamos lá. Aqui em Provérbios capítulo 17, e o versículo diz assim, 17 assim: o amigo ama em todos os momentos. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Quem é amigo, quem é irmão, ele ama o próximo em todos os momentos. Na dificuldade, na alegria, na bonança. Mas tem muitos que só quer estar perto da gente quando a gente está de bom. Quando ele está precisando, quando ele precisa de um favor, ele procura que vem que é um cordeirinho, né? Vem que é mansinho, vem que é uma beleza, conversa, ixi, tem tempo, tem hora disponível, tem todo o tempo do mundo, quando ele precisa. Às vezes até a gente diz assim, mas eu não estou com tempo agora. Não, mas não se preocupe não que eu vou a tal hora. Procura, ele arranja tempo, mas quando é para você precisar dele, ele se esconde, ele inventa história, ele diz que não tem tempo, o tempo dele é corrido, porque tem aquele ditado que diz assim, quem quer faz, quem não quer arruma desculpas, né? Então, é desse jeito. Em Romanos, capítulo 12, versículo 10, diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram honrar aos outros mais do que a vocês mesmos. Então, é melhor honrar, é melhor ajudar do que ajudar a nós mesmos, né? Ajudar os outros. Sabe por quê? Porque quando a gente ajuda alguém, a graça e a bênção de Deus vem sobre nós. Porque na medida que você ajuda, que você dá, Deus, ele te abençoa. Aquela pessoa que você ajudou pode não te devolver aquilo que você fez, mas Deus, ele vai te dar no momento certo, na hora certa, aquilo que você ajudou o teu irmão. Mas tem muitos que às vezes até ajuda e depois está falando, depois está puxando, passando na cara. Então a Bíblia está cheia de versículos, irmãos, que falam a respeito disto. Eu vou ler mais aqui, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim: finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amam-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Olha só, a humildade e a misericórdia andam juntos. Mas tem gente que não tem humildade, tem a soberba, se acha melhor do que os outros porque tem uma boa casa, tem várias casas, tem um carro para andar, tem condições financeiras, e ele já exclui aquele que não tem.
da agenda, da vida dele, ele exclui. Ele já faz questão de andar, de conversar, de fazer amizade com aquele que também tem condições financeiras igualmente a ele. E aquele que não tem, ele exclui, né? Mas isso aí Deus não, você não vai subir não, você não vai pro céu não. Deus não se agrada disso. Você vai usufruir dos seus bens aqui na terra, mas você não vai usufruir do bem que é principal, que é a vida eterna, se você continuar agindo dessa forma. Então tenha humildade e misericórdia do seu irmão que está em necessidade, viu? Que às vezes não procura por causa dessa situação. Às vezes o irmão está passando por necessidade, ele já nem fala mais. Ele já nem faz comentário, ele guarda para ele, sofre sozinho, porque se ele for falar ainda as coisas ainda se tornam até pior, porque tem uns que em vez de ajudar, faz é matar a pessoa. Então em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9 diz assim: quanto ao amor fraternal, não precisamos descrever-lhes, pois você mesmo já foram ensinados por Deus a amar uns aos outros. Tem uns que conhecem a verdade, é ensinado, né? Sabe tudo, mas não vive, né? Infelizmente. Em Salmo capítulo 133 e versículo 1 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Olha, isso é agradável a Deus. É agradável a Deus e bom para uns com os outros. É bom para os irmãos andar em união, porque os irmãos em união, tudo prospera, tudo dá certo. Mas cada um por si, só um pensando em si, você pode estar até bem financeiramente, você que pensa só em você e não pensa no seu próximo, e não está nem aí para o seu próximo. Você pode até estar bem hoje, mas você não sabe o dia de amanhã, viu? O irmão pode estar assim numa situação hoje ruim, mas amanhã você não sabe se vai ser você. E você vai precisar, viu? Você não vai achar ninguém para te acudir. Ninguém. Porque você não tem compaixão de ninguém, então ninguém vai ter compaixão de você e nem o Senhor. Porque o Senhor vai se lembrar o quanto você era ruim, que você não ajudava o próximo. Então veja bem. Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Tem gente que vive só em contenda, nem perdoa o irmão, né? Igual fica com raiva, não fala, não está nem aí para a vida do irmão. Em Efésios capítulo 4, versículo 32 diz assim: sejam bondosos e compassivos, viu? Bondosos, temos que ter bondade. Compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje em dia é bem difícil. Hoje em dia é difícil. Às vezes se o irmão dá um quilinho de arroz hoje, amanhã ele já não quer mais dar. Já acha que está sendo um fardo pesado para ele, né? Não quer mais ajudar. Vai trabalhar que se vire. Tenho nem para mim, eu vou dar. Tem muitos que dizem assim, né? Mas não se lembra. Eu, particularmente, irmão, para mim não ajudar alguém só se eu não souber se ele está passando por precisão. Mas se eu souber, eu posso ter só um quilinho de arroz aqui, eu vou dividir e dou. Eu dou. Sabe por quê? Porque eu não vou pensar no dia da manhã, porque o dia da manhã não nos pertence. Deus, ele nos providencia. Deus, ele não nos deixa faltar.